agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada do dia 2 de maio de 2005, uma segunda-feira, e você vai abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 10. João capítulo 10, a partir do verso 22, nós leremos a Palavra de Deus, e nesta manhã nós temos o tema da nossa mensagem, o tema é ovelha. Tema da nossa mensagem, ovelha. E o texto, João capítulo 10, a partir do versículo 22, que diz assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Até aqui, em nome de Jesus. Bem, o tema da nossa mensagem é ovelha. E o título da mensagem é o seguinte: As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Porque nesse contexto, irmãos, você verificou que Jesus, ele andava, ele passeava pelo alpendre de Salomão, no templo, e era inverno, e era a festa da dedicação. Diz aqui no 22 que em Jerusalém estava acontecendo a festa da dedicação. E a festa da dedicação é uma festa que comemorava o período de uma expulsão no período do silêncio, porque no período do silêncio, Jerusalém foi invadida por alguns elementos que eram de outra nação, que não é o caso entrar mais a fundo agora. E em virtude da expulsão, eles criaram a festa da dedicação, porque o santuário foi santificado, foi purificado o templo e etc. Então, na época de Jesus, estava se comemorando a festa da dedicação, e diz aqui que era inverno. E Jesus, ele andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. E ali ele vai ser rodeado pelos judeus, os judeus que vinham sobre Jesus e questionavam: se tu és o Cristo, diz abertamente. Porém, Jesus, ele sabia muito bem que aqueles não eram das suas ovelhas, porque o tema da nossa mensagem é ovelha. Mas nós aprendemos que existiam muitos à volta de Jesus que não eram as ovelhas dele, não eram aqueles designados para ouvirem a sua voz, mas esses cercavam a Jesus. Mas veja que Jesus, ele andava passeando no templo. Ele andava no alpendre de Salomão, que é a parte mais alta do templo, e diz que ali era inverno. Quer dizer, Jesus não tinha tempo difícil. No frio ele andava. No alpendre de Salomão ele andava mais ainda, que era a parte mais arriscada, a parte mais alta do templo. Jesus estava lá em cima, no pináculo, lá no alpendre, na parte mais alta. E Jesus, ele estava passeando e lhe cercaram os judeus. E os judeus vieram para tentar jogar Jesus numa situação difícil. Mas Jesus entendia, irmãos, que aquelas não eram as suas ovelhas. Quer dizer que nesta manhã, talvez você esteja num momento difícil. Talvez você esteja num momento de inverno também. E a sua vida precisa de uma festa da dedicação, precisa de uma purificação. Mas saiba que Jesus, ele andava no período da festa da dedicação. E nesta manhã ele quer andar na sua vida também. Ele quer que a sua vida também seja uma festa da dedicação. Porque Jesus andava e era inverno. Talvez esteja sendo um inverno na sua vida. O inverno significa a frieza. O inverno significa a sua indisposição. Mas veja que Jesus, ele andava passeando no templo. Jesus nesta manhã, ele quer passear no templo. Mas não no templo físico, ele quer passear no templo da sua vida, do seu corpo. Veja que o Senhor Jesus, naquela ocasião, aleluia, ele estava totalmente tranquilo, irmão. E os inimigos cercavam a Jesus. Os inimigos cercavam a Jesus e faziam com que ele estivesse o quê? Numa situação de risco. Era inverno, era a festa da dedicação, mas ele andava no pináculo do templo. Quer dizer, o pináculo do templo é a parte mais alta.
O templo é a própria vida, a sua vida nesta manhã. Quer dizer que hoje, que neste exato momento, você pode ter certeza, Jesus está passeando na sua vida. Jesus está passando pelo seu templo, porque você também é templo do Espírito Santo nessa manhã. E ele vai na região mais alta, ele vai no pináculo, aonde você tem o sofrimento mais intenso. É exatamente ali que Jesus está passeando. E ele está passeando e é inverno, e você está com frio, não um frio humano, mas uma frieza espiritual, porque você já não segue mais a Jesus como seguia. Mas nesta manhã saiba que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, e neste exato momento ele caminha pelo templo, no pináculo de Salomão, no pináculo do templo, no alpendre de Salomão, e ele quer assistir e verificar a sua festa da dedicação. Você é ovelha de Cristo? Então você vai ouvir. Se você sabe que Jesus fala contigo nessa manhã, ele está passeando na sua vida, porque Jesus, ele é fiel. Jesus, ele é fiel na sua vida. Jesus, ele quer que você nesta manhã, você tenha uma transformação, você tenha uma mudança, porque Jesus, ele é o nosso pastor. Então nós verificamos aqui do versículo de número 24 até o 26, que em primeiro lugar, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, sim, mas no versículo 1 diz, quem não é ovelha, não entende, meu irmão. Quer dizer, quando a pessoa não tem uma preparação, ela não tem um ouvido de ovelha, ela não entende. Jesus fala, ela não compreende nada, e aí nunca muda. Não há uma mudança, não ouve, não cria uma coisa nova. Quer dizer, só cria o lado negativo, como é o caso dos judeus, aqueles ali. Nem todos os judeus eram contrários a Jesus, ali estava misturado. Mas uma grande parcela dos judeus, Jesus disse, vocês não estão me ouvindo? Quer dizer, vocês não têm um comportamento e um ouvido de ovelha. Quem não é ovelha não entende. Veja que no versículo 26 diz assim, 25, perdão. Respondeu-lhe Jesus, já vô-lo tenho dito, e não credes. Aí ele diz, as obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Veja como Jesus era objetivo. Jesus, ele disse, olha, vocês não entendem a minha linguagem, vocês não entendem a minha voz, porque vocês não são da minha ovelha. Ele disse, olha, vocês não estão entendendo, lá no 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como vô-lo tenho dito. Jesus já tinha dito em outras ocasiões. Quando ele foi interrogado várias vezes, ele sempre colocou uma situação, vocês não são das minhas ovelhas, por isso vocês não entendem a minha voz. Você verificou lá em João capítulo 8, em João capítulo 8, o próprio Jesus, quando interrogado pelos judeus, no versículo 44, ele disse, olha, vocês têm por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Aí ele diz no 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Então Jesus era objetivo. Jesus, ele falou para o judeu, falou, olha, vocês não são das minhas ovelhas, vocês são a parcela que só cria contenda, confusão, vocês não ouvem, porque aqueles homens, eles ainda que dissessem que eram semente de Abraão, e eles se colocavam como religiosos, eles não tinham uma preparação. Jesus falava e eles não ouviam. Mas você que está nesse momento ouvindo essa palavra, você que neste exato momento sabe e conhece o Senhor que você serve, é que você sabe muito bem, você é uma ovelha do Senhor. Porque neste exato momento Jesus, ele disse, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, mas vocês não entendem nada. Mas nessa manhã, você que está ouvindo, você que está entendendo, você que sabe que Jesus está contigo, é porque você é uma ovelha preparada. Jesus, ele disse lá no Salmo 23, olha, o nosso pastor é o maior pastor que existe, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E nesta manhã saiba que se Jesus é o teu pastor, ele tomará conta de
você, como aquele ladrão de Lucas 23:43, ele viu a blasfêmia do outro, o outro blasfemou, porque o outro não era ovelha, o outro ele chegou na cruz e disse: Jesus, se tu é Deus, desce daí, mas o outro entendeu, ele disse: Senhor, perdoa-me e permita-me que seja salvo nesse dia. Jesus disse: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nesta manhã, se você está ouvindo essa voz, essa palavra que entra no seu ouvido, no seu coração, esta palavra é a palavra de Jesus, e você vai entender direitinho, porque você não é contrário, você não é como judeu, mas você entende a palavra do teu pastor. Quem não é ovelha não entende, mas você entende. Você sabe que Jesus é o teu Senhor, e Ele muda a tua vida nessa hora em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Mas nós verificamos do versículo 27 em diante, aí vem um lado bom. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Por quê? Quem é ovelha, meu irmão, entende. Olha como é que é fácil a compreensão. Quem é ovelha entende o quê? Tudo que Deus fala. Tudo. Não tem confusão. Não tem dúvida. Veja que no 27 aí Jesus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu conheço-as, e elas me seguem. Quer dizer, Jesus disse, quando é a minha ovelha, ela ouve, ela entende e ela me segue. Se você é ovelha de Jesus, você vai entender a voz dele. Você ouve, você obedece, você vai atrás dele. Diz aqui, ó, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, quando o ouvido é preparado, a palavra entra, e essa palavra se adequa perfeitamente àquele ouvido. E estando a palavra enxertada dentro da pessoa, dentro do coração, criando raiz, essa pessoa não tem como. À medida que ela vai ouvindo, cada vez ela está mais próxima, porque ela ouve e entende a voz do pastor. Quem é o pastor? Ele é Jesus. Então ele disse, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em 28 ele diz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Veja, a ovelha ouve e vem, Jesus dá a vida eterna. E diz aqui, não hão de perecer, quer dizer, não vão ser condenados. E diz, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quer dizer, ninguém tem poder de arrebatar uma ovelha da mão do Senhor Jesus. Ninguém pode tocar numa ovelha se está nas mãos de Jesus, porque essa ovelha não pertence mais a si mesma. Essa ovelha não pertence mais aos homens, mas essa ovelha pertence a Jesus. Porque a ovelha compreende, a ovelha segue. E a ovelha nesta manhã é você que ouve a palavra. Porque diz aqui no 29, meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Veja, irmão, não há ninguém maior do que Deus. E Deus é o Pai. Jesus disse, a minha ovelha, ela está na minha mão. E ninguém pode arrebatar da minha mão. Por quê? O meu Pai que deu, ele é maior do que todos. Aí ele diz, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha que tremendo. Neste exato momento você pode dizer, não, mas eu estou na mão de Jesus, na mão do Pai. Aí no 30 diz, eu e o Pai somos um. Quer dizer que nós nesta manhã, você que ouve, você que de repente falou, que palavra é essa? Eu parei de repente, estava passando e ouvi. E ouvi, porque sabe o que aconteceu contigo, meu irmão? Você no passado, você foi uma ovelha. Você se desviou. Você se afastou, você deixou agora de seguir a Jesus, mas você tem o ouvido de ovelha. Assim como o filho pródigo em Lucas capítulo de número 15. Você nesta manhã está entendendo. Jesus está chamando você de volta. E você não aguenta quando ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela entra no ouvido da ovelha e ela causa um embaraço. A pessoa sabe, ele está falando comigo. E nessa manhã, portanto, você não se desespere, Jesus não te abandonou. Se você é ovelha, ainda que você esteja longe do aprisco, ele chama você nesta manhã, porque ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e não hão de perecer. Então volta correndo nesta manhã, volta para Jesus, porque você sabe que ele é o teu pastor, e se ele é o teu pastor, ele cuida de você, porque Eclesiastes 8:5 diz claramente que o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Você sabe o que o tempo é esse, a hora é essa.
volta para Jesus, porque Ele é o teu pastor e Ele não quer você sofrendo na mão do lobo devorador. Você sabe quem é o lobo devorador? Bom, as ovelhas ouvem a voz de Jesus. Mas em terceiro lugar, a partir do versículo 31, quem não é ovelha, aí vai dar problema, cria contenda, cria polêmica. Porque nós verificamos aqui, no primeiro ponto, quem não é ovelha, não entende. Aí cria confusão. Quem é ovelha, entende. Aí ele fica tranquilo. Agora voltamos de novo ao contrário. Quem não é ovelha, cria polêmica, cria confusão, divisão, brigas, difensão, cria fofoca, cria aquela monte de coisa, porque não é ovelha. Não é ovelha. Então está enxertada no meio, mas na verdade é um bode. Então nessa manhã Deus não quer bode no aprisco dele, Ele quer ovelha. Ovelha é mansa, ovelha é dócil, ovelha tem uma lã bonita, resplandecente. E nessa manhã Deus quer afinar a sua vida, afinar a sua lã. De repente você se sujou tanto, mas tanto, a sua lã está tão preta que você está parecendo um bode, mas você não é bode. Você é ovelha, e com um bom banho você fica novinha. Com um bom banho, ovelha, você vai ficar clarinha de novo, porque a Bíblia diz que os seus pecados serão apagados. Ele diz aqui no versículo 31, e os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejar. Veja, quem não é ovelha cria polêmica, cria confusão, queriam matar Jesus. Aí Jesus respondeu: tenho-vos mostrado muitas obras boas que vêm de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejar? Jesus era abusado. Ele colocava situações contundentes. Falou: por que vocês vão me apedrejar? Porque eu abri o olho do cego? Porque eu curei o aleijado de Betesda? Qual foi o milagre que mais irritaram vocês? Aí o judeu ficava mais furioso eles ficavam. 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos porque é alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E Jesus lhe retrucou: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Porque no Salmo de 82, versículo 6, a palavra do Senhor era garantia. A palavra de Deus dizia que o povo de Israel, o povo de Deus, eram deuses pequenos. Quer dizer, não no sentido de idolatria, mas no sentido de vida na terra. Assim como na nova aliança, a palavra diz que você é um rei e um sacerdote. Se você é rei e sacerdote, você deve reinar em vida e oferecer sacrifícios ao Senhor, sacrifícios de louvor. Então Jesus, ele bateu de frente e falou: como é que está escrito na vossa lei? Que nós somos deuses. Aí ele diz aqui no 35, pois se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, aí ele diz, e a escritura não pode ser anulada, porque a Bíblia é a mesma desde o Gênesis até o Apocalipse, não adianta você querer mudar a Bíblia é uma só. Então ele diz, a escritura não é anulada, simplesmente houve mudanças no caráter espiritual. Aí ele diz assim, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, quer dizer, ele mesmo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou o filho de Deus. Quer dizer, eu sou o filho de Deus, vocês estão dizendo que eu blasfemo? Aí diz no 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Veja bem, ele diz, se eu não faço as obras, vocês não me acreditam. Mas se eu faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Veja, irmão, quando não é ovelha, cria polêmica. Olha quanta confusão. Eles questionavam os milagres de Jesus, questionavam o procedimento de Jesus, questionava tudo. Quando não é ovelha, cria polêmica, cria causa, cria divisão, quer bater de frente com Jesus, com o sistema. Mas quando isso acontece, é porque não pertencem a ele. Mas nessa manhã Jesus não quer tratar com as ovelhas mentirosas, com as falsas ovelhas não. Jesus quer curar você. E de repente você ficou tão sujo, voltando à primeira palavra, parece até mais um bode do que uma ovelha, mas nessa manhã Deus quer lavar você. Nesta manhã Deus quer tirar essa sujeira de você, porque encheram você de sujeira e você ficou escuro como um bode. Mas você não é bode, você é ovelha de Jesus nesta manhã. E nesta manhã Jesus quer lavar você totalmente. Jesus quer curar, transformar você, porque a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 18 em diante, diz que ainda que os vossos pecados sejam verdadeiros,
vermelhos como a carmesim, tornar-se-ão brancos como a branca lã, como a neve. E que nesta manhã, você, ovelha de Deus, que se afastou, que estava triste, infeliz, toda suja, parecendo até um bode, mas Jesus te lava nessa manhã, te purifica, e Ele te lava com as águas do Espírito, porque a água da vida está passando em você. Você pode ter certeza, a sua negritude sai nesta hora, e você volta a ser uma ovelhinha, branquinha, limpinha e cheirosinha para Jesus. Ah, mas esqueça o que fizeram com você. Você ficou assim porque você foi colocado aonde não era devido. Mas nesta manhã, Jesus lava, resgata e redime você, porque você está branquinho de novo, ovelha de Jesus. Mas a última parte, do versículo 40 ao 42, nós aprendemos em quarto lugar. E nós já vimos que quem não é ovelha não entende, quem é ovelha entende. Quem não é ovelha cria polêmica, mas quem é ovelha segue após ele. Olha só que tremendo. Quem é ovelha não cria caso. Quem é ovelha entende a voz de Jesus e vai ali trilhando nas passadas da fé. Porque nós verificamos no versículo número 40, diz assim: e retirou-se Jesus outra vez para além do Jordão. Veja, Jesus se afastou da polêmica, da confusão, não deu ouvidos a isso. Não deu ouvidos à confusão, se afasta. Jesus passava no meio deles e foi embora. Para onde ele foi? Para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Veja bem, Jesus se isolou. Quando a crise vem, você deve se isolar. Você não deve entrar na pilha, na confusão, não. Você tem que se afastar, porque senão você vai alimentar essa contenda, essa confusão. Mas quando você é ovelha, você segue a Jesus. Jesus se isolou. Jesus foi para além do Jordão, meu irmão, nesta manhã. Vá para além do Jordão. Onde é o Jordão? Onde está a confusão? Onde está a briga, a dissensão? Não, você não entra em confusão. Você não está falando a palavra de Deus. Você não está pregando na sua casa, na sua família, na igreja. Então faz a tua parte. Deixa que a outra Jesus vai fazer. Porque aqui no 41 diz: e muitos iam ter com ele, e diziam: na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Olha só, Jesus se afastou porque ele sabia que as suas ovelhas seguiriam a ele. Jesus falou: enquanto eu estiver aqui vai ter confusão, tem a minha ovelha, mas tem a falsa ovelha, mas se eu me isolar, quem vai atrás de mim são as minhas. E Jesus nessa manhã, ele não quer bode atrás dele, ele quer ovelha, ele quer você que ouve, que entende a palavra de Deus, porque nesse exato momento, assim como foi no passado, Jesus está esperando você também, e muitos iam ter com ele, nesta manhã vai ter com Jesus também, e muitos naquela ocasião creram. Creia nele também nesta manhã, porque Jesus está chamando você que é ovelha. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e nesta manhã ouça a voz de Jesus e siga ele, porque ele está te esperando além do Jordão. E além do Jordão tem salvação, e além do Jordão tem água, e além do Jordão tem batismo, e além do Jordão tem a tua salvação nessa manhã também, porque Deus está te chamando. Ele disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e nesta manhã ele chama: ovelha, vem para junto de mim, porque João 6,56 ele disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Ovelha, ouça a voz de Jesus nesta manhã e volte, porque ele te espera, e assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus, ovelha, ouça a voz de Jesus. Não desista, porque Jesus garante a tua vitória. Depois da tempestade vem a abundância, como ovelha muda ele venceu. Mesmo que todos te abandonem e se esqueçam de ti, não desista, espere calado, e como ovelha muda vencerás.
o teu sofrimento vai cessar. Como ovelha muda ele venceu. Como ovelha muda vencerás. Não se desespere diante da humilhação e da provação. E como ovelha muda vencerás.